Pessoal, vocês estão vendo aí nada mais, nada menos do que a última questão que a gente resolveu na aula passada, tá? Hoje não teve material, tá bom? Não vai ter mais material meu, pelo menos não nas aulas à noite, tá, gente? Quero lembrar a vocês que dia 4 de outubro é um sábado, sábado pela manhã, de 9 às 11. Eu vou fazer o fechamento de probabilidade, né, resolvendo muitas questões, tá? Vou disponibilizar um material. Não lembro agora a quantidade de questões, se é 20, se são 20 ou 25 questões, tá? E a gente vai passar 2 horas resolvendo questões de probabilidade, tá? Obviamente, dando preferência, né, às questões de probabilidade que caíram no N, que eu ainda não comentei em aula, tá bom? Essa questão eu tinha prometido a vocês, né, quem estava na aula passada, eu tinha prometido terminar a última aula de probabilidade, ou o último material de probabilidade. Foi um complemento com alguns tópicos que foram colocados para que, de maneira alguma, a gente corresse o risco de ser pego de surpresa com relação a estilo de questões de probabilidade, né? Então, eu coloquei probabilidade geométrica, coloquei questões de probabilidade com espaço amostral infinito, que é o caso dessa questão que vocês estão vendo, e também falamos sobre a esperança matemática, tá? Esperança matemática desses três temas foi o único que já foi abordado no ENA. Mas, como disse a vocês, eu queria tirar qualquer possibilidade da gente ser pego de surpresa em termos do conteúdo probabilidade, tá bom? E essa questão não foi terminada, né? Porque, na verdade, é uma questão 2 em 1. Ela tem duas perguntas. A primeira pergunta foi respondida, por isso que vocês estão vendo aí a anotação, isso é a resolução da aula passada, que eu não vou fazer por uma questão de tempo, não vou refazer essa letra A, mas vou fazer uma rápida e breve leitura com vocês, apenas para a gente relembrar os detalhes dessa questão, para que depois a gente veja alguns tópicos de geometria analítica, tá, gente? Já vou dizendo para vocês, pessoal, que esses tópicos de geometria analítica, eles têm o objetivo de oferecer para vocês um outro caminho para que vocês resolvam questões de geometria plana, tá? Muitas questões do ENA de geometria plana, se a ideia via geometria plana não brotar rapidamente na sua cabeça, muitas questões podem ser resolvidas via geometria analítica. Então, o que eu vou fazer nos meus 3 últimos encontros com vocês, né? Hoje mais ou menos, né? Hoje deve ser apenas metade do encontro, é trazer à tona alguns tópicos de geometria analítica, mas para que a gente resolva questões de geometria plana, até porque a geometria analítica não cai, né? Não é abordada especificamente na prova do ENA, tá? Então, o objetivo é esse, tá? Antes que alguém estranhe, pô, por que a gente vai ver geometria analítica se não consta no programa? A gente vai ver geometria analítica para que a gente tenha uma outra linha de raciocínio para, para caso a ideia via geometria plana não brote a tempo, você tem a alternativa de tentar resolver a questão usando ferramentas da geometria analítica, tá bom? Hoje, a gente não vai fazer questões de geometria plana usando geometria analítica. Hoje eu vou apenas comentar os tópicos que eu vou precisar para que a gente faça uso deles nas 2 últimas aulas da gente, tá bom? Tá pertinho, né, de terminar as aulas. Eu tenho mais 2 encontros com vocês à noite e tem esse do dia 4, tá? Para todos aqueles que quiserem treinar mais probabilidade, dia 4 de outubro, tá, gente? De 9 às 11. Beleza? Então vamos lá, gente. Já falei muito. Vamos pegar isso daqui. Vamos relembrar, trazer à tona aí o enunciado para a gente entender novamente como é que faz isso daqui, para responder essa letra B, que é onde vai entrar a probabilidade com espaço amostral infinito. Vai entrar nessa letra B. Então vamos lá. Dois amigos, Alfredo e Bruno, combinam disputar a posse de um objeto num jogo de cara ou coroa. É um jogo diferente, tá? Por quê? Porque Alfredo vai lançar 3 moedas e Bruno vai lançar 2 moedas, tudo simultaneamente. Vence o jogo e, consequentemente, fica com o objeto aquele que conseguiu o maior número de caras, tá? A quantidade de caras, a maior quantidade de caras é que vai determinar o vencedor. Ocorrendo empate, a experiência será repetida
tantas vezes quantas forem necessárias, até que haja um vencedor. Aí a pergunta da letra A é a probabilidade de que Alfredo vença a disputa na primeira experiência, ou seja, na primeira jogada, né? Em cada jogada serão lançadas 5 moedas, né? 3 de Alfredo e 2 de Bruno, tá bom? Então, o que o enunciado está chamando de experiência aí é o que muitas vezes a gente chama de rodada, né? Então, na primeira rodada vão ser lançadas 5 moedas e eu quero saber a probabilidade de Alfredo vencer essa disputa logo nessa primeira experiência, ou seja, nessa primeira rodada. Então, eu anotei aqui as situações que levavam Alfredo a ganhar. Então, Alfredo ganha se ele conseguir 3 caras, e veja, se ele conseguir 3 caras, como o Bruno só tem 2 moedas, então o resultado de Bruno pouco importa, né? Por isso que aqui eu apenas deixei destacado a jogada de Alfredo, porque pouco importa o que vai acontecer com as moedas de Bruno se Alfredo conseguir 3 caras. Ele já ganha, tá? Ele já ganha. Mas tem outra maneira, né, de Alfredo ganhar. Ele ganha se ele obtiver 2 caras, ele lança 3 moedas, né? Então perfeitamente possível ele obter 2 caras. E o Bruno conseguir ou nenhuma, né? Eu botei 0 para não escrever a palavra nenhuma, ou então uma cara, certo? Ou seja, se acontecer isso daqui, ó, Alfredo nas suas 3 moedas obter 2 caras e consequentemente uma coroa, e Bruno não conseguir nenhuma cara, ou seja, Bruno conseguir 2 coroas, né? Se Bruno conseguir 2 coroas. O que mais aqui? Eu também posso ter, eu também posso ter Alfredo com 2 caras e uma coroa, e Bruno pode conseguir também uma cara, né? Não há problema nenhum se Bruno conseguir exatamente uma cara. Não há problema nenhum. Se ele conseguir uma cara, porque Alfredo conseguindo 2, vai ganhar. Uma coisa muito importante, pessoal, é observar a questão da ordem, tá? Quando eu boto aqui que Alfredo vai conseguir 2 caras e uma coroa, não necessariamente tem que ser nessa ordem, né? Na ordem de registro, né? Porque a gente vai registrar os resultados, né? Para ver quem obteve mais caras. Então a ordem aí, ela tem que ser levada em consideração. Outra maneira aí de Alfredo ganhar é se ele conseguir uma cara e Bruno 2 coroas, né? Só que se Alfredo conseguir uma cara, não pode esquecer que Alfredo consegue uma cara e 2 coroas, né? Tem que analisar o fato por completo. E Bruno com 2 coroas. Ok? Pronto. Depois eu levei tudo, né, para o registro aqui, ó, para a gente aplicar as probabilidades. Ó. Cara, cara, cara. Aqui só precisou registrar Alfredo, porque o que quer que tivesse acontecido com Bruno não iria mudar o resultado, que era a vitória de Alfredo. Então, pouco importava o resultado de Bruno aqui. Agora, se Alfredo conseguir 2 caras, né? Aí eu botei aqui cara, cara, coroa. Aí eu tenho que levar em consideração o resultado de Bruno, que é coroa, coroa, ou então cara, coroa, né? Não necessariamente nessa ordem. Beleza? Então tem essas duas situações aqui. Alfredo obtendo 2 caras e o Bruno obtendo ou 2 coroas ou uma cara e uma coroa. E aí Alfredo ganha. Na outra situação, Alfredo conseguindo uma única cara, tá? Mas aí ele pode ganhar se Bruno só conseguir coroa, né? E aí vai, aí foi só aplicar um meio, porque quando você tem uma moeda, a probabilidade de dar cara ou coroa são iguais, né? Igual a um meio. Óbvio que eu estou supondo uma moeda não viciada, né? Uma moeda não adulterada, então as probabilidades são iguais. Aí aqui, nessas situações da ordem, é que vocês têm que ter cuidado, né? Porque aqui, ó, era um meio, vezes um meio, vezes a permutação desses 3 resultados aqui, onde o resultado cara repetia 2 vezes, né? Aqui é um meio vezes um meio, não faz sentido falar na permuta, porque você iria trocar coisas que são iguais, né? Então não faria sentido aí. Aqui a mesma coisa, a permutação, porque é a permuta de 3 com o resultado cara repetindo 2 vezes. Aqui teve um meio vezes a permutação desses dois, ó. Ok?
Pronto, pessoal, e assim por diante. Isso daqui foi só relembrando o que foi feito na aula passada, né? Isso daqui já está feito. Então, eu recomendo, se alguém não estava na aula passada, que veja o vídeo da aula, tá? Lá eu explico bem direitinho, mesmo essa questão já tendo sido começada no final da aula, né? Mas eu acredito que dá para você entender claramente a resolução dela, tá bom? E com isso a gente chega que a probabilidade de, numa determinada jogada, Alfredo ganhar é 1/2, tá? Obviamente, a chance de Bruno ganhar, porque às vezes, precipitadamente, né, se esquece da possibilidade de dar empate, né? Aí muita gente pensa, opa, a probabilidade de Alfredo ganhar é 1/2, ou seja, 50%, então a do outro ganhar também é 50%. Não é, até porque Bruno está só com duas moedas, né? A probabilidade de conseguir mais caras, obviamente, é maior para quem está com mais moedas, tá bom? Mas que fique bem claro que pode dar empate. Óbvio, né? Se o número de caras que tanto Alfredo como o Bruno conseguir for a mesma, aí tem que ir para uma nova jogada ou uma nova experiência, como o enunciado chama, tá? Enquanto for dando empate, vai se repetindo as jogadas até que saia um vencedor, e esse vencedor é que vai ficar com a posse desse objeto tão cobiçado, né? Aí pronto, na letra B, ele agora não quer saber a probabilidade de Alfredo vencer numa determinada experiência, como foi na letra A. A letra A queria a probabilidade de que Alfredo vencesse já na primeira rodada, ou seja, na primeira experiência. Agora, eu quero calcular a probabilidade de Alfredo vencer. Só que aí, pessoal, veja bem, a probabilidade de Alfredo vencer, visivelmente, eu tenho aí infinitas possibilidades. Porque, veja, para Alfredo vencer, pode ser que ele vença logo na primeira experiência, ou seja, na primeira rodada. Claro que pode ser. Mas pode ser que ele só ganhe na segunda rodada. Basta dar empate na primeira rodada. E quando for a segunda rodada, aí ele vence. Bem, mas alguém vai me dizer que pode ser que ele só ganhe na terceira rodada, na terceira experiência. De fato, pode ser que ele só ganhe na terceira experiência. Basta dar empate na primeira rodada, empate na segunda rodada, e aí ele só poderia ganhar na terceira experiência. Mas veja que isso é infinito, né? Podia ser que ele só ganhasse na quarta experiência, podia ser que ele só ganhasse na quinta experiência, tá? Então, essa letra B, inevitavelmente, a gente vai cair numa PG infinita, tá? Inevitavelmente. Ele quer a probabilidade de que Alfredo vença a disputa, e para Alfredo vencer a disputa pode ser em qualquer experiência, em absolutamente qualquer uma. Só que eu vou precisar saber a probabilidade de ocorrer empate, tá, gente? Isso daqui, obrigatoriamente, eu precisarei para a letra B. Precisarei obrigatoriamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a probabilidade de ocorrer empate. Tá? Probabilidade de ocorrer empate. É a primeira coisa que a gente vai calcular. Então, ocorre empate se... Aí vamos lá. Como é que pode acontecer empate? Vai ocorrer empate se Alfredo conseguir uma cara e Bruno uma cara, né? Então, uma cara para Alfredo. Eu não vou escrever a palavra cara não, tá? Para quem não lembra, na aula passada, eu estou representando o cara pela letra C e coroa pela letra K. Uma cara para Alfredo e uma cara para Bruno, né? Acho que os nomes são esses mesmo. Estou errando não, né? É isso aí, Alfredo e Bruno. Pode ser duas caras, né? Para Alfredo
e duas caras para Bruno. Ou então, nenhum deles conseguir cara, só ocorrer coroa, né? Zero. Ou seja, nenhuma cara para Alfredo e nenhuma cara para Bruno. O que eu estou dizendo, pessoal, é isso daqui. Ó. Se ocorrer uma cara para Alfredo, como Alfredo lança três moedas, então uma cara para Alfredo e, consequentemente, duas coroas. Agora, se ligue, não necessariamente nessa ordem, tá? E, né, para Bruno, uma cara. Então, uma cara, a outra tem que ser coroa, né? Isso daqui, você já está entendendo, aqui é para Alfredo, aqui seria o resultado para Bruno. Duas caras para Alfredo, então cara, cara, coroa, não necessariamente nessa ordem, nunca esqueçam disso, porque eu vou levar a permutação para o cálculo da gente, tá? E duas caras para Bruno. Aí no caso de Bruno aqui, não necessita, né, de permuta, porque os resultados são repetidos, cara e cara. Nenhuma cara para Alfredo, então Alfredo só com coroa. E Bruno também, só com coroa, aqui não vai entrar permutação. Então, pronto. A gente vai calcular a probabilidade do empate justamente analisando essas possibilidades. Então, tem cara, cara, coroa e cara, coroa, ou então coroa, coroa, cara e coroa, coroa, ou então coroa, coroa, coroa e coroa, coroa, né? Essa barrinha aqui eu só coloco, tá, gente, para ficar bem claro que eu tenho aqui registrado os resultados de Alfredo e de Bruno, né? Sempre o primeiro aqui, que são três resultados, é para Alfredo, porque tem que estar com três moedas, e os dois últimos para Bruno. Então, pessoal, sem muito mistério, né? Cada resultado desse aqui é um meio, então vai ficar um meio, vezes um meio, vezes um meio. Agora tem que permutar. Tem que permutar, obrigatoriamente. Vezes a permuta, porque não só essa sequência CCK serve para a gente, né? A permuta aí dos três, com o resultado coroa, repetindo duas vezes. O resultado cara, desculpa, repetindo duas vezes. Depois, cara, um meio. Coroa, um meio. E aí, permuta os dois, né? Aí, esse O aqui vira mais, leva ao princípio aditivo, a soma. Aqui, um meio, vezes um meio. Agora que eu estou vendo uma coisinha, né, gente? Cara, coroa e coroa. Senão eu vou registrar cara, cara, coroa duas vezes, né? Aqui, para dar empate, tem que ser cada um com uma cara. Aqui, cada um com duas caras. Aí tem que permutar. Permutação de três, onde cara repete duas vezes. E depois um meio e um meio. Aí aqui é ou, né? Aí vira mais. Aqui não faz sentido permutar coisas iguais. Um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio. Pronto. E com isso, a gente tem que a probabilidade de ocorrer empate vai ser, vamos multiplicar logo todos os um meios aqui, né? 1 sobre 32. Aí a permutação de 3, onde um elemento repete duas vezes, dá 3. Tá? Já vou botar direto o resultado. Tá bom, gente?
porque esse daqui é coisa para 2 é o fator 2. Então dá 2, mais aqui vai dar 1 sobre 32. De novo, a permutação de 3, onde 1 repete 2 vezes, dá 3, mais aqui vai dar 1 sobre 32. Então, a gente vai ter 6 sobre 32, mais 3 sobre 32, mais 1 sobre 32. Isso daqui vai dar 9, 10, 10 sobre 32. Ok, aí, né, gente? Dividindo aí tudo por 2, eu tenho 5 sobre 16. Beleza? Então, essa é, pessoal, a probabilidade de ocorrer empate. 5 sobre 16. Por que precisava da probabilidade de ocorrer empate? Porque eu agora vou calcular a probabilidade de Alfredo vencer. Se rodada Alfredo vai vencer, então eu tenho que considerar a possibilidade do empate, né? Porque, por exemplo, para Alfredo vencer na segunda experiência, ou seja, na segunda rodada, então tem que ocorrer empate na primeira rodada e Alfredo ganhar na segunda rodada, ou na segunda experiência, como queiram. Sem esquecer a importância dessa letra A, porque a importância da letra A, tá, é justamente dizer para a gente que numa dada experiência, considerando única e exclusivamente uma determinada experiência, naquela experiência, a probabilidade de Alfredo ganhar é 1/2. A probabilidade de ocorrer empate é 5 sobre 16. Tá? E precisar também do resultado da letra A aqui, tá? Então, agora a gente vai calcular a probabilidade de Alfredo vencer. É isso que nós vamos calcular. Bem, e aí vamos pensar em todas as possíveis situações. Alfredo vence na primeira experiência. Aí é direto, né? Ele pode vencer logo de cara na primeira experiência. Mas eu não quero a probabilidade de Alfredo vencer na primeira experiência. Eu quero a probabilidade de Alfredo vencer. Então eu tenho que pensar em todas as possíveis situações, tá? Só que aí, como eu já discuti com vocês antes, essas situações são infinitas, porque não necessariamente ele tem que vencer na primeira experiência. Ele também vence se ocorrer empate, né? Ocorre empate na primeira experiência e, importante aqui, ó, esses conectivos, né? Ocorre empate na primeira experiência e Alfredo vence na segunda experiência. E só para amarrar mesmo essa questão das possibilidades serem infinitas, né? Já vou botar aqui, ó, ou, aí vai, ocorre empate na primeira e segunda
experiências e Alfredo vence na terceira experiência. E claro, pessoal, vocês já perceberam que as possibilidades, né, de ocorrer vitória de Alfredo são infinitas, né? Etc. Então, neste caso, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai calcular o seguinte: é Alfredo. Vou botar aqui, simbolizando Alfredo já ganhando na primeira experiência, tá? Alfredo vence na primeira experiência. Aí, ou ocorre empate na primeira experiência e Alfredo vence na segunda experiência. Ou empate na primeira experiência e ocorre empate na primeira experiência, na segunda experiência, desculpe, e Alfredo vence na terceira experiência e assim por diante. Pronto, pessoal. A probabilidade, então, vai ser assim, ó. Vai prestando atenção, ó, que vocês vão ver que realmente esse espaço amostral infinito vai nos levar para uma série geométrica, né? Vamos ter que somar os termos de uma PG infinita e convergente, ó. O A é um meio, né? A probabilidade de Alfredo vencer, tá? Mais a de ocorrer empate aqui, ó. 5/16 e Alfredo vencer na segunda experiência, um meio, né? Ou aí, empate na primeira experiência, empate na segunda experiência, Alfredo vence na terceira experiência, então vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar um meio, não, empate é 5/16, né? 5/16 vezes 5/16 vezes um meio, mais e assim por diante. E veja, gente, de fato, ó, uma PG de razão 5/16, pode ver, ó, porque você tem um meio mais 5/16, ó, 5/16 vezes um meio, mais 5/16 ao quadrado, vezes um meio. E aí, então, nós já sabemos, né, que quando a gente tem uma PG infinita e convergente, a gente tem que a soma é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Então, eu tenho um meio, que é o primeiro termo, né, sobre 1 menos a razão. Perceba que a razão é 5/16. Ó. Então, a gente tem um meio vezes. Quando você faz 1 menos 5/16, né? Aí multiplica 16 por 1, que dá 16. 16 menos 5 dá 11, né? Então, você tem 11/16, não é isso? Então, você tem aqui 16. Já estou invertendo, tá? Sobre 11. Então, simplificando aqui, a gente tem que a probabilidade de Alfredo vencer é 8/11. Ok? Só conferindo aqui, veja, bate direitinho, ó. Resposta 8/11. Tá bom?
Então, gente, são umas questões um pouco mais trabalhosas, mas repito, tá? O objetivo foi fazer o trabalho de probabilidade de forma completa, né? Para não deixar brechas para a gente ser pego de surpresa na hora da prova, tá bom? Na hora da prova. O histórico do ENA das últimas provas, com probabilidade, com conteúdo probabilidade, né? Que é um conteúdo tão fértil em boas questões, mas o histórico das últimas provas é bem pobrezinho, né? Apenas uma questão de probabilidade por prova. A penúltima prova mesmo, uma questão cuja elaboração é questionável, tá? Mas não é garantia, né, que esses temas que ainda não foram abordados não vá aparecer. Então, tá aí, pode acontecer, ou seja, a questão do infinito, tá? Que recai numa série geométrica, ou seja, na soma dos termos de uma PG infinita e convergente, que é, por exemplo, o caso dessa letra B dessa questão, tá bom? E com isso eu fecho probabilidade, pessoal, tirando apenas o resumo, né? Desculpa, a revisão, que a gente vai ter no dia 4 de outubro, tá? Peço que vocês façam um esforço, né, para a gente fazer um fechamento legal com a maior parte de vocês estando na aula, né? Tem questões bastante legais para a gente resolver de probabilidade, tá? Pronto, pessoal, é isso. Posso prosseguir? Pode sim, professor, sem nenhuma dúvida. Pronto, pessoal. Gente, repito, a gente não vai fazer estudo de geometria analítica, não há necessidade, tá? Mas alguns tópicos serão muito interessantes e vão ajudar bastante a gente na resolução de questões de geometria plana, tá? Vocês vão ver, talvez vocês até se surpreendam com a quantidade de questões do ENA que a gente pode resolver, questões de geometria plana que a gente pode resolver fazendo uma analitização da figura, tá? Ou seja, puxando a brasa para a sardinha da geometria analítica, tá? Então, olha só, pessoal, obviamente eu não vou aqui falar, né, gastar tempo com plano cartesiano. Vou lembrar para vocês apenas, né, que no caso da geometria analítica, a gente vai trabalhar coordenadas dos pontos. Com as coordenadas dos pontos, a gente vai chegar em equações de retas, por exemplo, né? Chegar em coordenadas de alguns pontos notáveis, como, por exemplo, ponto médio. A gente vai poder, usando as coordenadas do ponto, calcular a distância entre pontos, tá bom? Então, são coisas que vão nos ajudar, tá certo? No trabalho com geometria plana. Então, tá aí. Plano cartesiano, todos vocês sabem, é um sistema de coordenadas formado por dois eixos perpendiculares, né? Um horizontal e vertical. Um é determinado de eixo das abscissas, é esse daqui, né, o eixo das abscissas, e o outro de eixo das ordenadas, o eixo vertical. A gente tem 4 regiões, né, que são chamadas de quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante, e aqui o quarto quadrante. Em cada um desses quadrantes, a gente tem a seguinte situação, né? No primeiro quadrante, a gente tem x positivo, y também positivo. No segundo quadrante, aí a gente tem o x negativo e tem o y positivo. No terceiro quadrante, ambos negativos, né? O x negativo e o y negativo. E no quarto quadrante, o x positivo e o y negativo. No eixo x, qualquer ponto do eixo x, né? No eixo x, em qualquer ponto do eixo x, a gente tem y igual a zero. E no eixo y, a gente tem o x igual a zero, né? Em qualquer ponto do eixo y, a gente vai ter
o x igual a zero, ok? Bem, se eu quiser calcular a distância entre dois pontos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sejam o ponto A de coordenadas x, a, y, a, então é só você observar, né, a figura. O ponto B tem coordenadas x, b, y, b, pontos representados no plano cartesiano. Definiremos, então, a distância de A até B como sendo a distância gerada entre os pontos A e B, que será representada por esta formulazinha aqui, ó, gente. A distância de um ponto A até um ponto B é justamente a raiz quadrada da soma dos quadrados, ó, pessoal, das diferenças, né, entre as abscissas e as ordenadas. Veja que eu tenho realmente, né, a raiz quadrada da soma de dois quadrados. Os quadrados da diferença entre as abscissas de cada ponto e das diferenças entre as ordenadas. Então, gente, vê só. Eu resolvi fazer a demonstração, a priori eu nem ia fazer, tá? Vocês me desculpem até pela organização, porque eu resolvi de última hora fazer essas demonstrações só para mostrar para você que é inevitável você não pensar, em alguns momentos, usar ferramentas da geometria analítica para resolver exercícios da plana. Até porque resultados da geometria analítica são todos provados, ou pelo menos uma boa parte deles, via geometria plana. Então, para chegar naquela fórmula da distância do ponto A até o ponto B, a gente usa justamente o teorema de Pitágoras. A gente usa justamente o teorema de Pitágoras. Você tem o segmento AB, né? E é a medida desse segmento que nos dá a distância de A até B. Essa medida aqui é a medida do cateto, né? É justamente a diferença entre os y, né? É o y de B menos o y do A. Já essa medida aqui, que é a medida do outro cateto, essa medida aqui é justamente a diferença entre as abscissas. Porque é só você pegar o x de B menos o x de A. Aí ele vai dar o comprimento desse outro cateto. Então, óbvio que você, tendo um triângulo retângulo, você vai logo pensar no teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras nos diz que a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, que é justamente a medida do segmento AB, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você vai ter o x de B menos o x do A, que está ao quadrado. Veja, inclusive, que o fato desses quadrados, que você fez x de B, tá? Mesmo que você fizesse, no caso específico da nossa figura, né, a abscissa menor menos a abscissa maior, não teria problema nenhum, porque a diferença está elevada ao quadrado, tá? Mas o quadrado do outro cateto. E o quadrado do outro cateto é a diferença das ordenadas, é o y do B menos o y do A ao quadrado. Então, você chega na distância entre dois pontos, que, repito, nada mais é do que a medida do segmento AB. Ora, muitas questões de geometria plana pedem para a gente a medida de determinado segmento. Então, se eu conseguir analitizar a figura plana que foi dada, eu tenho, então, a possibilidade de resolver essa questão via geometria analítica. Então, veja que esse comprimento, né, do segmento AB pode ser calculado conhecendo as coordenadas dos pontos extremos do segmento, né? Eu repito, pessoal, façam um esforçozinho para não perderem a aula da próxima semana. Na verdade, as minhas duas próximas aulas, vocês vão ver quantos exercícios do ENA, tá? Eu consigo resolver usando geometria analítica. Às vezes usando só geometria plana, principalmente aquelas questões em que você tem que fazer um segmento extra, né? Traçar algum segmento extra, que são mais difíceis, né, de se fazer, porque às vezes você não enxerga esse segmento extra ser desenhado. Muitas vezes
geometria analítica está te fornecendo um caminho para sair sem precisar de segmento extra e a gente abre mão dessa ferramenta, tá? Então seria muito bom que vocês não perdessem a aula da próxima semana, as minhas duas próximas aulas da noite, para a gente resolver os problemas do ENA de geometria analítica de geometria plana via geometria analítica. Olha só, pessoal, também é muito comum a gente precisar descobrir o ponto médio de um determinado segmento, tá? Muito comum. Problemas de plana. Na geometria analítica, se a gente conhecer as coordenadas dos extremos do segmento, a gente consegue determinar as coordenadas do ponto médio através da média aritmética. Média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Porque o ponto B, o ponto de coordenadas x, a, y, a. Então, as coordenadas do ponto médio são dadas pela média aritmética. A abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas dos pontos extremos, né? E a ordenada do ponto médio é justamente a média aritmética da ordenada dos pontos extremos. Perceba que o que está sendo dito aqui é que a abscissa do ponto médio, que eu estou chamando de Azinho, é o x do A mais o x do ponto B, né? A abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B dividido por 2. E o Bzinho, né, que é a abscissa do ponto, que é a ordenada do ponto médio, é o y de A mais o y de B dividido por 2. E como é que eu chego nisso daqui? A forte ligação, né, da geometria analítica com a geometria plana, porque afinal de contas a geometria analítica que a gente estuda na escola é a geometria analítica plana, tá? Então, olhando para essa figura aí, ó, eu quero descobrir justamente as coordenadas do ponto médio, né? Ou seja, eu estou dizendo para vocês que essa medida aqui é exatamente igual a essa medida aqui, tá? A M tem a mesma medida de MB. Bem, e como é que eu vou chegar nisso daí? Eu vou chegar nisso daí por geometria. Observe, por exemplo, esse ângulo A aqui, ó, que é um ângulo comum ao triângulo ABP, veja aí, é o triângulo maior, o triângulo ABP, e também a esse triângulo retângulo aqui, AMN. Tá? Então, veja que esses dois triângulos têm dois ângulos iguais. Como eles têm dois ângulos respectivamente iguais, eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês que esse triângulo pequenininho aí, esse triângulo grandão, são semelhantes. Tentar ser breve aqui, ser o mais rápido possível, gente. Então, eu estou dizendo para vocês que o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABP. E eu estou afirmando isso por causa do caso ângulo-ângulo, né? Esse ângulo laranjinha aí e o ângulo reto estão presentes logo de cara, né? A gente está vendo eles presentes aí nos dois triângulos. Obviamente, aqueles dois ângulos que eu nada falei, que é o M e o B, como a soma dos ângulos internos é a mesma nos dois triângulos, obrigatoriamente eles devem ter a mesma medida. Bem, com isso, pessoal, eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. Queria que vocês observassem o seguinte. Eu posso afirmar que a N está para AP, assim como, veja que eu estou me baseando nesse ângulo aqui, né? Que eu botei um arquinho aqui e um tracinho cortando ele, tá?
Então, a N está para AP, assim como... Agora eu vou pegar os opostos a esse ângulo, assim como MN está para BP, assim como... Agora eu vou pegar as hipotenusas dos dois triângulos. AM está para AB. E observem, viu, pessoal, da figura, observem que AB é o dobro de AM, né? Porque M é ponto médio. Eu estou afirmando ali que M é o ponto médio. Então, observem bem, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Trabalhar separadamente. Vamos logo pegar aqui a N sobre a P é igual a M sobre a B. Olhem para a figura, veja que a N é o x de M menos o x de A. Já o AP, veja que a medida do segmento AP é o x de B menos o x do A. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho x de M menos o x do A sobre x do B menos o x do A igual a AM sobre o dobro de AM, né, gente? Porque AB é o dobro de AM, já que M é o ponto médio, tá bom? Então, veja que a medida do segmento AM aqui a gente corta, né? Então, aqui vai ficar 1. Aplicando já meio por extremos aqui, ó, eu chego em 2 vezes o x do ponto médio, a abscissa do ponto médio, né? Menos 2 vezes a abscissa do ponto A, igual ao x do B, a abscissa do B, menos a abscissa do A. Então, eu tenho que o dobro do x do ponto médio, o dobro da abscissa do ponto médio, isso aqui, ó, jogo para o segundo membro, e aí isso vai me dar a abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B. Então, chego à conclusão que o x do ponto médio, a abscissa do ponto médio, é a abscissa do A mais a abscissa do B, dividido por 2. Ok? E aí, pessoal, de forma completamente análoga, você consegue também mostrar que o y do M, ou seja, o y do ponto médio, a ordenada do ponto médio, é o y do A mais o y do B dividido por 2. Usando agora o fato de que Mn sobre BP é igual a M sobre a B. E aí, quando você olha para a figura, né, o MN é o Y do M menos o Y do A, e o BP é o Y do B menos o Y do P aqui, né? Ok? É isso aqui. O Y do M menos o Y do A, é isso aí mesmo, certinho. O outro é o Y do B, menos o Y. Eu poderia botar logo menos o Y do A, né, pessoal? Porque o Y do P e o Y do A são iguais. Tá o Y do A, senão vai dar uma complicadinha. Veja que o Y do ponto P e do ponto A são iguais, tá, gente? Pronto.
E aí você iria trazer para aqui mn, que é o y do ponto médio, menos o y do ponto A, justamente porque o y do n, né, é igual ao y do A, né? E o BP seria o y do B, menos o y do A. Aí a mesma coisa aqui, né? O AB é o dobro do AM. Você ia cortar aqui, ó. Bom, e isso daí iria te conduzir, tá? Aí eu já vou concluir aqui, tá? Porque vai ser a mesma situação anterior, né, gente? Isso aqui vai te dar y de A mais y de B sobre 2, sendo justamente o y do ponto médio. Então, tá aí, ó. Semelhança de triângulos, eu consigo chegar nas coordenadas do ponto médio, tá certo? Outra coisa que vai ajudar bastante, pessoal, é a gente saber encontrar a equação da reta, tá certo? Saber encontrar a equação de uma reta. E tá ali um textinho bem simples, ó, sejam A, x, a, y, a e B, x, b, y, b, pontos representados no plano cartesiano, aí vocês estão vendo o A e o B. Esse P, x, y aqui, um ponto médio de coordenadas variáveis que percorre o segmento. Acho que aqui eu escrevi o texto errado, tá, gente? Que eu fiz aqui as pressas, um copia-cola aqui, tá certo? É isso aí, é um ponto de coordenadas variáveis, não fazia sentido, um ponto médio. Aqui, ó, um ponto de coordenadas variáveis. Ele pode até ser um ponto médio realmente, porque ele está passeando ali na reta, né? Mas é um ponto de coordenadas variáveis que percorre o segmento de reta AB. Tomemos beta como sendo o ângulo de inclinação, aí vocês estão vendo ali o beta, né? Tomemos beta como sendo o ângulo de inclinação da reta B com o eixo X. Aí vamos tomar a tangente de beta sendo igual a M. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Então, vê só, pessoal, é por semelhança de triângulos também, viu? Também por semelhança de triângulos, tá? Porque aí é a mesma coisa, observe que é a mesma coisa da situação anterior. O triângulo APN é semelhante ao triângulo ABM, tá bom? Eu tenho, obviamente, que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, né? Pelo fato da soma dos ângulos internos ser o mesmo, os dois triângulos, então esses dois ângulos aí são iguais. Só que aí, pessoal, eu vou precisar do seguinte aqui, ó. Olha o que é que eu vou colocar aqui. Eu vou dizer que a N está para BM, assim como me baseei no ângulo beta, né? Peguei os lados. Aliás, me baseei nesse ângulozinho aqui que eu destaquei de vermelho com um tracinho, né? Peguei o AN, peguei o AN. Ô, bicho demente eu sou, né? Então eu tenho que pegar o AM, né, gente? Não o BM. Então a AN está para AM, tá? E agora eu vou pegar aqui os opostos a beta. Aí eu vou ter PN no triângulo pequenininho e BM no triângulo grande. Aí vou fazer esse lado AN aqui, ó, sendo x menos xa, ok? Que eu estou pegando aqui, né, o x. Então, x menos xa. O lado AM, eu vou pegar xb
menos XA. Aqui, ó, gente, PN aqui, ó. Eu vou pegar Y menos YA, tá? Porque o Y do ponto N, percebam que é exatamente igual ao Y do ponto A, né? E o BM aqui, ó, eu vou pegar como sendo YB menos YA, ok? E aí, galera, isso vai me dar o seguinte, né? AN x menos XA AM XB menos XA isso vai ser igual PN, que é Y, menos YA, e BM, que é YB menos YA. Tá? O objetivo da gente é mostrar isso daqui, ó, pessoal, que Y menos YA é igual a M vezes X menos XA. Ok. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Fazendo o meu pelos extremos, né? Eu vou ter que o x de B menos o x do A vezes o y menos YA é justamente igual a YB menos YA vezes x menos XA. Alguém quer falar alguma coisa? É? Não, professor. Tranquilo, né? Sim. Beleza. Aí eu vou pegar esse xb menos xa, vou passar dividindo. Óbvio, tá, pessoal? Que aqui eu estou partindo do princípio, né, que o x de b menos o x do A é diferente de zero, mas de fato é, né? De fato é. Na próxima aula, eu vou falar, né, a questão aí se o xb e o xa fossem iguais, tá bom? Ia criar grandes atrapalhos, não, para a gente, tá? Mas eu tô, vocês estão observando aqui que eu estou partindo do princípio que o x do B e o x do A são diferentes e, portanto, essa diferença não dá zero, né? Então, eu tenho aqui que y menos YA vai ser igual, repito, tá? Como o x do B e o x do A, eu estou propondo diferentes, né? Então, eu vou pegar isso daqui, eu vou passar para lá dividindo, ó, e vou escrever assim, ó, YB menos YA sobre XB menos XA, que multiplica x menos XA. Ok? E aí, gente, isso daqui, ó, é que é aquele M que está lá no texto aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui, pessoal, que eu estou vendo aqui que não está bem escrito. Vou melhorar a escrita aí para mandar o material para vocês, tá? Mas o que importa é o seguinte, ó. A tangente do B, do beta, desculpe, está sendo chamada de M. Eu queria que vocês observassem, tá? Observassem no triângulo ABM que a tangente de beta é dada justamente por YB menos YA sobre XB menos XA. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é justamente a tangente do ângulo beta. Tá? Esse M aqui, a gente chama de coeficiente
angular, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora, até porque eu já estou tomando a aula do professor Hélio, tá bom? Já peguei tempinho dele aí, mas só para concluir, né? Y menos YA igual a M vezes X menos X de A. Falta uma besteirinha, pessoal, das coisas que eu quero falar sobre geometria analítica para a gente já começar a fazer os exercícios, tá bom? Então, foi só para mostrar para vocês que realmente ó, a equação da reta é dada por y menos ya igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos xa.